Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, o meu cumprimento a todos vocês que nos acompanham aqui pelo canal 14 da NET, o nosso canal digital da NET em Farroupilha, a quem nos acompanha também em outras plataformas, muito obrigado por estarem conosco na TV Cidade, a TV de Farroupilha. Quero então registrar que você pode nos acompanhar ao vivo por 3 alternativas, 3 meios, aqui pelo canal 14 da NET. Você nos acompanha ao vivo também na palma da mão, no aplicativo de celular que você baixa gratuitamente da TV Cidade no seu celular, e esse aplicativo vai transmitir ao vivo a nossa programação. E ainda também tem o nosso site www.tvcidade.net para você nos acompanhar. Não consegue nos acompanhar ao vivo? Não tem problema. Os nossos programas também ficam registrados no Facebook e no YouTube para você nos acompanhar no horário que tiver disponibilidade. São muitas alternativas então para estar conosco aqui na TV Cidade Farroupilha. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas dos assuntos do momento, do nosso cotidiano. No programa de hoje nós vamos falar bastante sobre o momento político que o Brasil vive, que não é nada bom, é um momento político péssimo. Enfim, estamos num ano eleitoral, estaremos elegendo logo mais, ali em outubro, os novos deputados estaduais, deputados federais, renovando parte do Senado Federal, elegendo governadores e o cargo máximo do eleitor, enfim, do voto brasileiro, o presidente, o próximo presidente da República. O que esperar desta eleição, vista a situação do atual momento político em que nós estamos vivendo? E claro, também sempre um olhar aqui para a nossa cidade. Para discutir o assunto são nossos convidados aqui nos estúdios, o Luiz Carlos Sonalho, ex-presidente da Associação dos Moradores do bairro Nova Vicenza e atual morador do bairro Nova Vicenza, e também o professor de História e Sociologia, Juliano Baumgarten, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Inicialmente, Sonalho, te agradeço pela tua presença aqui. Bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, nós que agradecemos o convite da NAT, estamos agradecidos. E quero cumprimentar de igual forma o professor de História e Sociologia, Juliano Baumgarten. Professor Juliano, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Damati, então, obrigado pelo convite, um prazer participar, enfim, tentar de uma forma contribuir no debate, no conhecimento. E como tu disseste, é um momento crítico, um momento bem difícil do nosso país, mas a gente tem que manter firme e forte a esperança, que é a única coisa que pode nos mover nesse momento. Bom, eu vou começar diretamente contigo, professor de História e Sociologia. Nós temos registros na história do Brasil de um momento tão delicado, tão conturbado, tão conflituoso como o que nós estamos vivendo agora na esfera política? Não, a gente não tem, diga-se de passagem, um momento tão tenso, porque é um momento confuso, diga-se de passagem. A história do Brasil, passa vários fatos e entre eles, alguns, eles não são tão complexos como esse que a gente vive. Porque se a gente for analisar, com outros países, vamos pegar, por exemplo, da Europa, que geralmente o pessoal usa como patamar a Europa, os Estados Unidos, a gente vê são repúblicas mais velhas. Do Brasil, consolidadas. Sim, de fato, o Brasil vai fazer o ano que vem 120 anos de uma república. Então, se a gente for comparar, é um pouco tempo. Claro, mas não é porque é um pouco tempo que as coisas não têm que acontecer, que elas não têm que existir. A gente teve várias tensões, mas momentos como... A Era Vargas, o final da Era Vargas. Mas até antes, até o próprio golpe de Estado que Getúlio dá em 37, quando ele fecha o Congresso e dissolve, enfim, até ali é um momento tenso. Depois... Mas não tão longo quanto o de agora, né? Não. Agora a gente vive um momento muito, muito pior, porque é um momento que a gente está com muitas informações, só que a gente não sabe as veracidades das fontes. Então, hoje, a tecnologia, ela proporciona que as informações elas se propaguem muito fácil. Olha o exemplo que tu deu, a TV... transmite através de uma plataforma ao vivo a programação na palma da tua mão, através do teu celular. Certo. Então, na época, não era uma coisa. Então, hoje eu escuto... O acesso está muito mais facilitado. Claro, a democracia da informação facilitou isso. E então, o que acontece? São muitas fontes, são várias pessoas que comentam e claro,
o grande problema é que a discussão ela não chega a lugar nenhum, porque, claro, eu tenho minha opinião, tu tem a tua e assim por diante. E muitas vezes o diagnóstico, sei lá, jurídico, ou de pessoas que têm estudo, que realizam pesquisas, desde historiadores, sociólogos, cientistas políticos, talvez às vezes não são levados a sério. E um dos maiores problemas da internet são os fake news, que é aquelas notícias falsas que circulam. Sim. E daí então, hoje, um grande índice da população tem o WhatsApp e aquilo viraliza em questão de segundos. E contamina. Perfeito. E daí, que nem diz aquele ditado, até tu provar que não é... que focinho de porco não é uma tomada, aí ferrou, né? Então é bem complexo, mas a gente teve o próprio golpe militar de 64. O golpe militar de 64 foi complexo, mas não tanto que nem agora, esse processo de impeachment, que esse processo de impeachment ele deixou algumas feridas. Ele deixou um povo, de uma certa forma, uma parcela aliviada, que era contra o atual governo, contra a metodologia imposta, contra a política governamental, e deixou uma parcela que também não está contente por conta de algumas questões pragmáticas que o governo vem trabalhando. Então, e é um momento, então, enfim, onde que a população cada vez mais descrê da política. Por quê? Porque eu digo, mas existe aqueles rótulos que nunca a gente deve usar. A população está pegando, eu ia usar um outro termo, mas está pegando repúdio da política. Ninguém quer mais falar em política. Eu acho que agora ela está numa fase um pouco mais avançada que o repúdio, está se encaminhando para o ódio. O ódio, o nojo nesse sentido, né? Infelizmente, isso é mais preocupante que até o repúdio, porque acaba tendo aquelas questões, quando eu tenho contato, acaba indo para não só as agressões verbais, mas as físicas. E quando tu parte para um momento assim, tu perde toda a razão. E como eu falava, então, essa questão, esse processo ele não tem feito bem, porque a política é a única ferramenta que ela pode melhorar ou piorar uma sociedade. O Bertolt Brecht, que é um dramaturgo alemão, ele falava sobre analfabeto político, aquele que não participava, aquele que não discutia, e realmente, se aumentou o preço do feijão, é sintoma da economia, que está por trás do quê? Da política. E assim sucessivamente, o preço da gasolina, o preço da energia elétrica, do gás e cozinha, que é um absurdo, quanto que aumentou a própria tarifa. Então a própria questão, a gasolina hoje, o preço que está, e a gente sabe que não está sendo sustentável para boa parte da população. Estão tendo que rever outras práticas, porque não está mais conseguindo dar o giro. Certo. Sonalho, na tua visão, na tua leitura, pelo teu senso crítico também, como tu consegues explicar e entender esse apodrecimento eu vou usar do termo, generalizar, da classe política brasileira? Porque tá uma podridão só, né? Está uma podridão, e eu penso o seguinte, Adamati, sendo curto e falar o que o povo fala. É uma podridão, é uma falta de vergonha do político. Esta que é a verdade. O político não tem mais vergonha, não tem mais respeito. Você pode ver hoje ali com essa situação do Lula, onde ele foi julgado ali no TR4 ali, e um juiz de alto gabarito, que eu diria o Sérgio Moro, eles estão sendo, como é que vamos dizer, ele goza desses caras, ele não tem respeito, não se respeita mais as autoridades, entende? Então eu acho que o político é que nem vocês disseram, que nem o meu colega disse, ele partiu já não é mais podridão, já não é mais, é ódio. A gente odeia o político, a gente não tem mais... vem um novo candidato, que é esse Bolsonaro ali, que também eu, modéstia à parte, simpatizo com certas partes, outras até não tanto, porque eu acho que... né? Mas, enfim, a gente fica na dúvida, vamos mudar, vamos votar. Sim, mudar tem que mudar, renovar tem que renovar, principalmente os senados, os deputados, isso aí tem que mudar, porque isso aí já acostumaram a essa roubalheira toda. Já deu o que tinha que dar? Já deu o que tinha que dar, eles aprenderam o ABC de trás para frente, de frente para trás, não adianta mais. Esses tem que tirar. É que nem na nossa cidade, quando um vereador ou um presidente de bairro ou um presidente de uma entidade fica por muito tempo, isso é vício, vicia a pessoa. Então ele rouba, ele desvia, ele faz tudo que é coisa e ninguém dá bola. Ele se corrompe ao cargo? Se corrompe ao cargo, exatamente, essa é a palavra. Sim. É isso aí. Bom, a gente vê, e eu quero fazer essa colocação para o professor Juliano também,
O que aconteceu? Porque, claro, depois da redemocratização, vamos falar o processo pós-redemocratização do Brasil. Tem uma eleição indireta, é eleito Tancredo Neves para a presidência da República, Tancredo não assume José Sarney. E a gente sabe do efeito sarneirização que a gente vive até nos dias de hoje. Vem o governo Sarney, vem o governo Fernando Collor, nós temos um impeachment, vem o governo Itamar Franco, vem os dois governos do FHC, vem os dois governos do presidente Lula, vem um governo e mais um pedaço da presidente Dilma. Onde foi, Juliano, que o trem descarrilhou? O fato do ex-presidente Lula ter implantado o presidencialismo de coalizão no Brasil acabou com a classe política? Não, eu não acredito que foi por esse fato. Eu acredito que foi um fator que foi somado. A gente não pode atribuir um processo, eu posso pegar simplesmente um recorte temporal e atribuir tudo. Não, é um processo contínuo. Porque, como tu disseste, o Sarney não fez um bom governo, o Sarney então já tinha... A política do é dando que se recebe. E já tinha toda aquela política assistencialista, aquela política do cabresto. Então, eu vou te servir, mas tu vai ter que me servir exclusivo. Depois a gente pega, por exemplo, o próprio Collor traça uma visão... Combate aos marajás. Uma visão que ele não consegue executar, ele se perde. E onde que ele se perde? Ele se perde quando ele começa a mexer com quem tem dinheiro. Ele começa a confiscar poupança e ele vende aquela visão, porque ele vai acabar... caçar os marajás, assim como o Jânio vendia a imagem lá em 1960 da vassoura, que ele ia varrer toda a corrupção do Planalto. E isso ele se perdeu. Acho que o Jânio não conseguiu, né? Não, o Jânio tinha vários problemas e ainda o enigma, porque as forças maiores o fizeram renunciar. Então depois a gente tem o período do Itamar Franco, período um tanto quanto apático, algumas coisas, vem o Plano Real, dá uma estagnada, Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, e dentro desses 2 mandatos muda pouco, tenta-se avançar alguns fatores, mas peca. O Lula, por que talvez eu acho que o Lula seja tão carismático, o pessoal goste tanto? O Lula conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Eu não falo aqui como um defensor do Lula, né, deixar bem claro. Falo, enfim, fazendo uma análise sócio-histórica, porque a partir através de programas sociais, porque se a gente pegar algumas regiões do país, essas regiões não conseguem produzir absolutamente nada, principalmente a região Nordeste, a seca, e essa seca ela não é da agora, essa seca ela é um processo de exploração lá dos holandeses, enfim, quando invadiram aquela região para extrair para produzir a cana-de-açúcar, para fazer o açúcar naquele período, aquele ciclo, que resultou, enfim, um desmatamento, enfim, mais outros processos. E a gente pega a Dilma então ela não consegue manter o governo, o maior problema da Dilma foi a Dilma não conseguiu ser política. Ela não conseguiu ser gestora, ela foi gestora técnica, mas não política. Ela não conseguiu negociar, que é o básico. Tu não tem diálogo, quando tu não consegue ter uma base para te governar, tu tá morto. A morte ela tá contando os dias, e o impeachment da Dilma foi isso. Partiu do julgamento político, mas se ela tivesse uma base que defendia, jamais ela ia cair. E o que acabou acontecendo com a Dilma? Na hora que chegou de angariar apoio e os comentários, os bastidores políticos diz que ela era muito fechada, que ela não abria negociações, enfim, não queria conversar. E agora o Temer, enfim, após o processo de impeachment, o Temer não vem fazendo um bom governo. O Temer, segundo algumas correntes, algumas pessoas acreditam que sim, que algumas coisas são necessárias, mas na proporção como está sendo feita está errado. Os maiores perigos que vem agora é a reforma da Previdência, a aprovação. E posso até estar falando bobagem aqui na frente das câmeras, mas o carnaval está aí. O que a gente vai fazer? Nós vamos concentrar o foco onde a grande maioria da população vai estar inserida. A maior festa popular do Brasil, que mexe em todas as cidades, as principais capitais, que movimenta a economia, que fomenta o turismo e etc. Ali vai ser, eu acredito que ali vai ser votado a toque de caixa, e a negociação da ministra do Trabalho é por isso. É os votos do partido da deputada que Cristiane Brasil, do PTB. Do PTB, que é o sustentáculo, que a partir daí... É o fiel da balança? Com certeza. E é ali que vai pender. E tudo indica, os comentários que chegam e acompanhando, enfim, por alguns meios, enfim, alguns veículos de comunicação, é ali.
Só que, infelizmente, boa parte não compreendeu que quem que está sendo mexido agora com a reforma da Previdência não é o alto escalão, não são os poderosos, não é a classe política, não é a classe que detém o din-din, que é bem, é o cidadão. É aquele que levanta às 6 horas da manhã, vai para casa às 8 da noite, que ganha um salário mínimo, que de sol a sol, chuva a chuva está trabalhando, é aquele, é o cidadão da roça. É o cidadão que trabalha numa indústria. Trabalhador generalizado. É aquele que baixa a cabeça e trabalha e que paga uma quantidade exorbitante de impostos e não tem os retornos básicos. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida dando continuidade à discussão do assunto da temática com os nossos convidados aqui na TV Cidade Farroupilha. Fiquem por aí, rapidamente nós nos reencontraremos. Olá, amigos da TV Cidade, prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do comer bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso, procurem um profissional para orientá-los bem, se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não, comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo, né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. Né? A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Tela entrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros.
Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha já está de volta aqui pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular, no nosso site. Enfim, são vários canais para você nos acompanhar. O programa de hoje com a presença aqui nos estúdios do Luiz Carlos Sonalho, ex-presidente da Associação dos Moradores do Bairro Nova Vicenza e atual morador do Nova Vicenza, e também o professor de História e Sociologia, o professor Juliano Baumgarten. Estamos falando sobre o complicado, delicado, crônico momento político que o Brasil atravessa. Sonalho, eu queria te fazer uma indagação. O Juliano declinou no bloco passado de que o presidente Lula se notabilizou por ter colocado em prática diversos programas sociais e ter reduzido muito a pobreza no Brasil. Tu concordas que o Lula reduziu a pobreza? Pode ter reduzido a pobreza lá embaixo, da classe mais baixa, mas trouxe a classe média para a pobreza. Então ele igualou, no meu ponto de vista, ele mais ou menos igualou a classe média com a classe pobre. Sim. Ele empobreceu todos, entendeu? Ele não é que ele levantou a classe pobre, ele baixou a classe média. Hoje nós da classe média estamos aí junto com dificuldade de pagar a nossa luz, de pagar nosso telefone, de pagar o nosso alimento, de pagar a nossa farmácia e etc. Nós estamos assim, que nem o Juliano acabou de dizer, o combustível é um troço que é muito caro. Por que será que ele é caro? Porque é o Temer que está com o problema na mão ou o Temer herdou esse problema lá do PT, lá do senhor Lula? Pois houve um período do ex-presidente Lula e também da ex-presidente Dilma de que aumentos nos combustíveis eram represados. Exato. E a conta está vindo agora. Não estou aqui defendendo o atual governo, longe disso, porque o preço da gasolina é um absurdo. É um absurdo, né? É um absurdo, eu acho que... Tiraram dinheiro da Petrobras e agora tem que repor dinheiro para salvar a empresa. A Petrobras, que era a maior empresa do Brasil, hein? E aí quem que é o culpado é o Temer? Também não estou defendendo o Temer. Que nem o nosso colega disse, com aquela reforma da Previdência, isso aí vai ser um Deus nos acuda. Eu estava vendo hoje uma pessoa que se aposenta hoje, vai levar, na nova lei, vai levar mais 10 anos para se aposentar. Quer dizer, então, se tu está com 60, tu vai te aposentar com 70, ou 80, ou 90, ou 120. Não funciona assim. Não funciona assim, nós não vamos viver 120 anos, gente. Nós vamos viver, nós temos que usufruir, se é que nós temos alguma coisa para usufruir, nós vamos ter que usufruir enquanto nós temos 50, 60 anos. Depois de 90 anos não tem mais o que fazer, né, Damati? Então eu acho que esses governos ali, eles estão brincando com o povo. Uma coisa assim, uns de mais e outros de menos. Vamos falar, por exemplo, de um aposentado. Quanto ganha um aposentado hoje? Agora R$957. Aí eu quero dar R$977 na mão de um deputado. 957. Desculpa, quero dar na mão do deputado, na mão do presidente da República, ou até na mão de um prefeito, de um vereador do nosso município, para ver se ele vai viver. Tenta fazer a mágica que um de nós faz, que um trabalhador faz. Tenta fazer essa mágica com um político. É fácil. Lá entra dinheiro para tudo que é lado e vamos dividindo. Agora nós não, nós temos que trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite para conseguir 950 e alguma coisa. Então não é assim que funciona. O trabalhador da empresa ganha quanto? R$1.500. Tenta viver com R$1.500 então. Então eu acho assim, está na hora de fazer uma reforma política geral. Desde presidente, de tudo, deputado, senado, tudo, tem que trocar tudo. E botar gente séria. Eu acho que o povo está brincando com
de votar, está brincando de votar. Vem um cidadão ali, promete mundos e fundos, é esse aí, mas não vê o passado desse cara aí. Ele tem capacidade para governar um país que nem o nosso? Eu falo especialmente e especificamente do Lula. Qual é o estudo que o Lula tem? Ele tem condições de governar um país que nem o nosso? Claro que não. Claro que não tem. Eu sempre me coloco na seguinte posição: Sonalho, tu vai ser vereador em Farroupilha. Eu não tenho estudo para ser vereador. Eu posso ser um crítico, eu posso criticar, eu posso ver serviço, eu posso ver obras, mas não tenho estudo para ser um vereador. Mesma coisa um presidente da República, mesma coisa um presidente de uma grande empresa tipo a Grendene ou tipo a Big Fair. Se vou eu lá administrar aquilo lá, em 15 dias está quebrada. Entendeu? Quando tem uma montanha de dinheiro lá dentro, eu vou encher o meu bolso, vou tentar fazer o meu lado. É o que fez esse presidente ali. Ele botou o Brasil na situação que está hoje. Está ali o presidente Temer fazendo leis e mudando leis, aonde, por exemplo, também a Previdência, a gente sabe que não é um déficit da Previdência, isso eles estão, né? Maquiando, lógico. Alguém está levando dali, não é a Previdência o problema. Com certeza que não é a Previdência. É só pegar o salário de um deputado, de um senador, tirar as mordomias. Fiquei sabendo essa semana da MAD que um parlamentar desses aí tem 50 mil por mês de auxílio terno. Me dão 50 mil por ano para mim, eu quero viver que nem um rei. Então eu acho que a desigualdade é aquelas pessoas que se colocam ali, que trabalham em pró para eles. A família, eu bato no Lula porque eu tenho meus motivos. E eu acho que a família do Lula não trabalhou na vida tanto para ter o que tem. Entendeu? E todos nós sabemos o que o filho dele fazia, o que o doutor Lula ganhava de presidente da República não pode ter dado tudo o que ele tem hoje. E as palestras do Lula? Ah, sim, quais? Quais palestras? Quais palestras? Lá para aquele cidadão que você disse antes, como é que é o Maduro lá? O Nicolás Maduro? Faça meu favor, Adamati. O que é isso? Vamos criar vergonha na cara. Eu acho que o político está na hora de criar vergonha na cara. Ele é colocado dentro de um poder, de uma prefeitura, de um governo estadual, de um governo federal para administrar o município, o estado ou o país. Faça isso e crie vergonha na cara e deixe o dinheiro, coloque o dinheiro na saúde, na segurança, onde tem que ser colocado, que o troço vai funcionar. Professor Juliano, pegando carona também nessa linha, hoje, se nós pararmos para pensar, eu faço um desafio a vocês que estão aqui e ao nosso telespectador também. Me apontem eu não estou pedindo 2 nem 3, um partido político que não haja problema, que não esteja envolvido com corrupção. Vai ter partido que está mais, vai ter partido que está menos, mas está difícil de encontrar um partido político. Logo, o sistema político do Brasil faliu, a culpa é do sistema, nós temos que trocar esse sistema, ele está falido na tua visão, Juliano? Com certeza. Acho que a gente tem que rever algumas coisas, diga-se de passagem. Quando tu disser, sim, partidos, problemas existem em todos os partidos. Corrupção ela está presente na cultura brasileira. Ela institucionalizou? Ela sempre foi institucionalizada. Porque a corrupção não é simplesmente só desvio de dinheiro. Isso é uma coisa que tem que fazer um parêntese e complementar. Corrupção são coisas também que começam lá no dia a dia. Claro que não tomam proporção como fortunas, enfim, através de desvio. Mas corrupção é quando tu vê uma vaga de deficiente físico, tu estaciona, é rapidinho, eu só vou parar ali, pegar um remédio, estou voltando. Corrupção é quando a pessoa que está na tua frente do caixa do supermercado, ela virou, ela é boba, eu sou esperto, dei aqui, passei na frente, e assim por diante. São vários pequenos exemplos. Claro que eu vou deixar claro que não é uma proporção de tu estar no poder e desviar. E infelizmente o poder, ele acaba, muitas das pessoas, não todas, porque não dá para generalizar. Assim como existem péssimos governadores, políticos, tem pessoas decentes. Eu acredito que nem todos que estão lá são iguais. E sempre tem pessoas dentro da sociedade que acreditam que pode ser feito diferente. Sim, e o sistema ele é fálido. O sistema ele é feito para ele ficar assim. Vamos pegar, por exemplo, um deputado federal. Qual que é como é que funciona o principal encargo do deputado federal? O deputado federal, qual que é a função dele? Primeiro que falta muito conhecimento. O deputado federal, a função dele é fiscalizar e criar leis.
numa esfera federal, então, ou seja, de todo o país, analisar dentro das comissões, depois votar em plenário. Só que, além disso, os deputados federais eles têm um negócio chamado emenda parlamentar. O que é uma emenda parlamentar? Uma emenda é um valor X que entra de determinados ministérios que tu pode fazer o quê? Distribuir em municípios. Ou distribuir diretamente para o Estado, mas, claro, eu não vou concentrar, eu vou pulverizar. Por quê? Porque é uma forma de manutenção. Ou seja, o relacionamento do deputado com a sua base eleitoral. Perfeito, com a sua base partidária. Então, eu digo isso conhecendo então, vivenciando ali, acompanhando de fato a política. Então, o que acontece? E aí tem um erro. A gente deveria discutir mais o pacto federativo, porque a maior parte do tributo, do bolo, fica com a União. Depois a segunda maior fica com o Estado e o município que se ferra. Os prefeitos hoje eles têm suado, arrancado o cabelo para tentar administrar com pouco dinheiro, porque essa é uma falha do sistema que sobra pouco recurso entra. Então, muitas vezes o livre fica apertado. Então, o que acontece? Entrou 500 mil do Ministério da Saúde. Opa, então, esses 500 mil, isso eu quero frisar, porque tem muito fake news que fala, porque o prefeito tal, porque o fulano, por que não botou na saúde, por que não botou? Toda emenda que ela vem do Ministério, se vier uma emenda do Ministério do Esporte de 500 mil, ela tem que ser investida 500 mil no esporte. Mas o hospital está com um problema, o postinho de saúde... Não pode. Por que não pode? Porque é a legislação, tu tem que cumprir. E se o prefeito fizer o contrário, se o prefeito ele vai para improbidade, ele pode ser até cassado e, inclusive, ser preso. E o sistema é falho primeiro, com as coligações que agora, a partir de 2020, já vai mudar em cenário municipal. Por exemplo, o vereador... Não pode mais na proporcional. Não pode mais na proporcional. Então, isso já vai mudar. Já vamos ter ali, a nível municipal, muitos partidos tecnicamente pequenos, enfim, com base que talvez já irão desaparecer a nível municipal, porque não vão ter um número X de votos. E também é propriamente dito as ideologias, qual que é o formato? A gente vê, então, por exemplo, o meu partido no município está coligado com um, no estado está coligado com outro, na União está com outro. Então é uma confusão, nem muitas vezes os próprios agentes compreendem essa maracutaia, essa desorganização, e o sistema é falho, sim. Porque o que acontece? Uma das coisas que também deveríamos reduzir o número de senadores, o número de deputados federais e estaduais, sim, tem que reduzir muito. Por exemplo, 51 deputados estaduais, se eu não me falha a memória agora, não sou muito bom com números. Sim, 51. Então é muito. É muito. Aliás, 55 deputados estaduais. 55, isso. Eu tenho... 81 senadores e 513 deputados federais. Perfeito, eu não sou muito bom com números, né? E, enfim, essas são tantas coisas. E daí fica essas mazelas e depois, infelizmente, a gente vê algumas coisas. O que foi domingo, para quem pôde acompanhar em plena televisão aberta, o horário nobre, a apelação que o presidente fez. O presidente até brincou, toma 50 pila aqui, Silvio. Tá, então teve toda aquela apelação. Mas os outros partidos usaram, Temer e não sei o quê. Aliás, Temer e Silvio Santos no SBT, né? Então foi uma piada, porque zombou e tipo, quem é o Temer para falar de reforma da Previdência? Ele se aposentou com 55. Garantiu dele. Opa, agora o restante que se lasque. Então são coisas complexas e sim, o sistema ele falha muito. Porque através dessas falhas e do dinheiro mal gerido, dos auxílios, enfim, que são passados, e dessas emendas, para concluir aqui, desse valor que é repassado para o gabinete é muito gasto com dinheiro inútil. Então, muitos benefícios e poucos deveres. Perfeito. Eu convido o professor Juliano e também o Luiz Carlos Sonalho, permaneçam conosco aqui nos estúdios. Nós vamos encerrando agora esta primeira edição do programa Cidade Aberta. O Juliano e também o Luiz Carlos Sonalho estarão conosco na segunda edição. Você fica com a continuidade da programação da nossa TV Cidade Farroupilha e nós voltaremos na segunda edição do programa, então falando mais sobre outros assuntos e também olhando para a nossa cidade de Farroupilha. Fique na TV Cidade, a TV de Farroupilha.